Olá! O momento econômico brasileiro é preocupante. Desde o início de 2006, o país sente os efeitos de uma crise econômica que afeta o mundo todo. Uma pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, apontou que em maio, mais de 58% das famílias brasileiras estavam endividadas. Aliadas às dificuldades financeiras, juntam-se às altas taxas de desemprego. Mas qual será a solução para evitar que seu nome não fique inadimplente no comércio e acabe afetando a sua renda familiar? O momento é delicado e é ideal para uma reflexão sobre um controle e planejamento dos gastos. Preocupada em orientar e educar financeiramente as famílias, a UPF, através de um projeto de pesquisa da Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis, vai analisar o perfil do endividamento das famílias da região. A intenção é propor ações que busquem contribuir para o planejamento das finanças pessoais, visando minimizar a inadimplência. E é sobre esse assunto que nós vamos falar no Universidade Aberta de hoje, que está começando. Fique com a gente. Mapear o comportamento do consumo das famílias da região. Este é apenas um dos objetivos do projeto, que pesquisa endividamento e educação financeira, uma análise socioeconômica das famílias do Cored. Antes de saber mais detalhes, nós vamos assistir a uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo, em parceria com a UPF TV. Você costuma planejar os seus gastos, Clemente? Sim, de preferência economizar em tudo possível, para pesquisa de preço, mercado, farmácia, tudo que precisar, até médico, se for preciso, a gente economiza. Raramente, digamos assim. Às vezes tem certas coisas que fogem do orçamento por algum desequilíbrio em certas contas que são supérfluas, né? Ultimamente não tem dado para fazer isso. Quando vê, já foi. Sim, sempre planejados. Como é que tu faz esse planejamento? A gente costuma já, é uma espécie de planilha, né? Já tem um controle ali mensal, né? O que é gasto, o que tem para pagar, o que tem a receber, né? Sim, sempre é bem planejado. De que forma o senhor faz esse planejamento? Coloco uma planilha e inclusive antes eu até colocava as notas fiscais, os números. Sempre planejei, senão não dá, né? A pesquisa de endividamento do consumidor feita pela Confederação Nacional do Comércio mostra que, em junho, 58% das famílias estavam endividadas no Brasil. A facilidade de crédito e a falta de planejamento são apontados como os principais responsáveis por esse endividamento, conforme explica o diretor do SCPC de Passo Fundo, Walter Seolim. Bom, no primeiro momento foi a facilidade com que o cliente encontrou o crédito há uns tempos atrás, né? Com isso facilitou o seu endividamento, também a facilidade do parcelamento em longas parcelas, em longo período, em longo prazo. Isso fez com que ocorresse certos percalços durante esse pagamento dessas prestações e também que nós tivemos agora uma crise, né? Uma crise econômica e financeira, política, fez com que o cliente tivesse dificuldades para honrar aqueles compromissos que ele assumiu. Existem diversas facilidades para que as pessoas possam gastar no comércio. Descontos, promoções, parcelamento no cartão de crédito em várias vezes sem juros. A pessoa acaba gastando além da conta e quando percebe já estourou o seu orçamento. E aí que ela acaba ficando endividada. Com tantas facilidades e ofertas que o comércio oferece, fica difícil não gastar além do orçamento. Mas qual seria a melhor maneira de evitar as dívidas? Evite fazer parcelas a longo prazo, porque durante esse período pode acontecer percalços, ou do caso de doenças, causa de perder o emprego, vai ocasionar que tu vai ter problemas para honrar aqueles compromissos que tu assumiu. Comigo no estúdio, o coordenador desse projeto, o professor e doutor do curso de Ciências Econômicas, Gilcemar Brunuzili. Ele vai explicar para a gente como o estudo será desenvolvido e que tipo de ações podem ser tomadas para evitar o endividamento. Tudo bom, professor? Tudo bem. Professor, quanto tempo esse projeto existe? Esse projeto ele existe já há 3 anos, né, na forma de projeto de pesquisa. Antes disso, ele já era desenvolvido por meio da empresa Júnior,
e com parceria com o Balcão do Consumidor, exatamente para a gente conseguir entender qual é o perfil do endividamento da cidade de Passo Fundo. Existe uma diferença também entre endividamento e inadimplência, né? Porque os dois termos são usados quase como sinônimos. O endividamento e a inadimplência, eles são, um leva ao outro, né? O endividamento significa que as pessoas possuem dívidas, não significa que essas dívidas estão atrasadas. A partir do momento que essas dívidas ficam atrasadas por 3 meses, é considerado inadimplente. Então, a partir do momento que a pessoa fica com dívidas atrasadas por mais de 3 meses, essa pessoa está inadimplente. Então, essa é a diferença que existe. E aí começam, talvez, os problemas mais gritantes e mais preocupantes, né? Sem dúvida, porque a partir do momento que a pessoa fica inadimplente, você tem inúmeras dificuldades de acesso a crédito por meio das lojas, de você ter que renegociar a sua dívida, do teu nome ter restrições no comércio local, regional e até mesmo nacional. Então, tudo isso acaba prejudicando as tuas formas de compra. E é baseado nisso que esse projeto surgiu, né? Buscar entender exatamente como é o perfil dessas pessoas que ficam endividadas e, num segundo momento, inadimplentes. Esse perfil é muito significativo aqui na nossa região, quer dizer, talvez ela reflita até uma realidade do nosso país, até em função da situação econômica que nós vivemos. Nós temos características diferentes, né? Por isso que o projeto acaba abrangendo a região como um todo. Quando nós falamos de cidades pequenas, o comportamento, o perfil desse endividamento nessas cidades, ele é diferente de uma cidade grande. Por exemplo, numa cidade pequena, as pessoas prezam muito por pagar em dia suas contas, pelo nome que tem a zelar, o nome da família, principalmente. Então, se busca muito honrar os pagamentos, né? Deixa eu fazer uma pergunta curiosa antes do senhor concluir, professor. Nessas cidades menores ainda existe a tal da caderneta? A gente ainda vê isso acontecer? Em alguns lugares ainda existe. E é uma forma, inclusive, de fidelizar o cliente para com a loja. Porque a partir do momento que você tem uma relação próxima e de confiança com o teu cliente, as lojas aceitam fazer esse caderninho, colocar essas compras no caderninho e a pessoa vai pagando ao longo dos meses. Mas o não pagamento pode prejudicar a tua imagem, né? Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que o padrão, o perfil dessas pessoas em cidades pequenas é diferente de um perfil de uma cidade grande, por exemplo, como Passo Fundo, né? Porque aqui as pessoas podem, por vezes, ficar endividadas ou inadimplentes e o vizinho não vai ficar sabendo, né? Já nas cidades pequenas, isso é muito levado em consideração. Então, esse é um dos pontos que essa análise desse projeto de pesquisa consegue abordar. Como é o perfil do endividamento e da inadimplência em cidades pequenas, comparado com o perfil do endividamento em cidades grandes. Porque a partir do momento que você identifica essas características, e elas são diferentes, você consegue atuar de forma diferente nas diferentes cidades. Porque, por vezes, e na maioria das vezes, uma ação que é desenvolvida numa cidade grande não ou não surte o mesmo efeito de uma ação realizada numa cidade pequena, porque o perfil de endividamento é diferente. Daqui um pouco, por exemplo, numa cidade grande, as pessoas estão endividadas por causa do cartão de crédito. Numa cidade pequena, talvez seja pelo boleto, pelo carnezinho que é feito, no momento de realizar as compras. Isso e a forma de resolver esse problema de inadimplência, por exemplo, na cidade pequena e na cidade grande, então também deve mudar. Sim, sem dúvida. Por exemplo, aqui na cidade grande, normalmente nós temos o PROCON que acaba nos representando. Então, todas essas atividades são desenvolvidas pelo PROCON e aqui, associado a isso, nós ainda temos o Balcão do Consumidor, que presta esse serviço, que auxilia nesse momento, né? Nas cidades pequenas, acaba sendo mais a conversa, a renegociação
entre as pessoas. Então, quem está devendo procura o proprietário da loja, conversa com ele, tenta renegociar, explica a situação e, na maior parte das vezes, como eles são conhecidos, acaba-se chegando a um resultado, a uma renegociação. Satisfatório. Exato. E numa cidade grande, já precisa de uma instituição para auxiliar isso, que seria o caso do PROCON e do balcão do consumidor, no caso de Passo Fundo. E também fico imaginando que, por exemplo, numa cidade grande, o empréstimo bancário, por exemplo, às vezes aparece como uma alternativa para te saldar as tuas dívidas, diferente do eu vou lá na loja do fulano para quem eu estou devendo e renegocio diretamente com ele. Tem essa característica também. Então, perceba que o quão importante é esse projeto, né? Porque você consegue entender de fato como funcionam essas questões ao longo das cidades, nas diferentes cidades. E, além disso, ainda dá para trabalhar a questão das diferentes classes sociais, das diferentes idades, como é o perfil do endividamento de um jovem comparado ao perfil de endividamento de um idoso. São iguais? O que muda entre eles? E entre as cidades, tem alguma diferença? Nesse sentido, eu queria lhe fazer duas perguntas. A primeira, em função até da própria situação econômica do Brasil, né? Muitos dizem que é uma crise a médio prazo, não é uma crise a curto prazo, quer dizer, ela vai se estender mais tempo do que a gente gostaria quer dizer, a gente não gostaria que ela durasse momento nenhum, né? Mas mais do que o esperado, né? E aí, nesse momento de crise, a inadimplência, ela é uma característica só de quem não tem muito poder aquisitivo ou não? Ela é uma característica generalizada? Ela é geral, né? É claro que com percentuais diferentes. Então, daqui um pouco, uma classe alta, né? Ela está endividada ou ela está inadimplente de um percentual significativo. Porque, normalmente, o valor de um empréstimo de uma pessoa ou de uma família de classe alta é muito maior do que o valor do empréstimo de uma pessoa de classe baixa. Então, essa inadimplência, ela vai continuar aparecendo, seja na alta, seja na baixa, só que em termos relativos, né? A pessoa que vive ou que está numa classe social mais baixa, ela pode estar inadimplente, por exemplo, com R$3.000, né? Pensar em termos hipotéticos. E já uma família de uma classe alta pode estar inadimplente com R$20.000, porque o valor de empréstimo é diferente. Mas ambos acabam tendo esse problema. Até porque a classe baixa normalmente é a primeira que recebe o efeito das crises. Né? Então, por exemplo, nesse caso, no nosso atual cenário, as pessoas acabam sendo demitidas. E aí é um dos fatores que acaba levando as pessoas a ficarem inadimplentes, porque não tem mais aquela fonte de renda e aí não consegue demora para se recolocar no mercado, vai vivendo de seguro-desemprego durante 3, 4, 5 meses e acaba não conseguindo honrar com suas dívidas, né? Já as pessoas de classe alta também podem ter o efeito do desemprego, mas vamos imaginar um proprietário de uma empresa cujo faturamento está caindo. Ele já começa a ter que controlar os seus gastos. E aí, de novo, você vai ter a mesma situação, né? Você gera a possibilidade de ficar inadimplente. Segunda pergunta, eu vou guardar para o próximo bloco, é sobre a relação entre o consumo jovem. A gente volta já já. Voltamos com o Universidade Aberta. O programa de hoje fala sobre um projeto de pesquisa da Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis. Um dos objetivos é propor ações que possam contribuir para o planejamento das finanças pessoais. Comigo, nesse segundo bloco, continua o coordenador do projeto, Jusemar Bruno Zilli. Professor, terminamos o bloco anterior falando, então, um pouquinho da questão do endividamento entre as classes sociais, né? E eu também tenho uma curiosidade, porque a gente lê muitas pesquisas dizendo que o jovem tem cada vez mais poder aquisitivo. Isso significa que ele está cada vez mais endividado também? É um dos resultados que nós estamos percebendo na pesquisa.
O jovem, ele está comprando de forma muito mais impulsiva do que as demais faixas etárias. E isso acaba levando a uma dificuldade de você conseguir honrar, pagar as suas dívidas. Até porque ele não tem uma renda também. Normalmente, ele ainda não entrou no mercado de trabalho ou já entrou e as primeiras rendas, né, os primeiros salários que ele recebe, ele busca já comprar um dos melhores celulares, comprar até o seu carro, né? Claro, isso é importante, é bom, né? As pessoas terem isso como objetivo, mas vai depender também do seu potencial de pagamento disso. Então, por vezes, o jovem ele é muito mais dinâmico, ele quer estar com o produto da moda, né? Com a tecnologia mais avançada, e na maior parte das vezes, a compra desses equipamentos ou dessas roupas, enfim, elas são feitas parceladas, né? E você corre o risco de ficar inadimplente ou endividado. Aí tem uma questão bem interessante que, inclusive, a gente pode linkar com os idosos. Muitos dos problemas que os idosos acabam sentindo com relação à inadimplência está relacionado a fazer ou a concretizar o desejo do jovem, Os do avós netinho. que emprestam para os netos. Exatamente. Ou para os filhos. Então, tá lá o avô, ele empresta o cartão de crédito para o neto comprar o celular que custa R$2.000. Ou ele pega um crédito consignado, que é fácil, é aprovado junto ao banco, descontado direto na folha no pagamento da aposentadoria dele, e compra para o seu netinho, para o seu filho, o equipamento que ele deseja. Então, isso, se não leva o endividamento do jovem, acaba gerando o endividamento do idoso, que também é um problema sério na nossa região, principalmente por meio das questões do crédito consignado, né? Tem uma outra questão em relação ao endividamento e à inadimplência, que é esse mito que a gente tem assim, bom, eu quero comprar isso, agora eu não posso. Mas quando eu ganhar um pouquinho mais, daí eu vou poder, e daí eu não vou ficar endividado. Mas quando eu começo a ganhar mais, o meu consumo também parece se adequar ou se desadequar ao volume do meu salário. Isso gera um endividamento. Essa questão é percebida na pesquisa? Sim, porque a partir do momento que a renda das pessoas melhora, você e a maior parte das famílias tem uma demanda reprimida. Ou seja, eu gostaria de comprar aquele carro, ou aquele apartamento, ou aquela roupa, mas agora não posso. A partir do momento que tua renda aumenta, você vai efetivar essa compra. Só que aí você faz a compra, por exemplo, de um carro seminovo, algum tempo depois, o teu objetivo, a tua demanda reprimida, já diz que é interessante você comprar um carro novo, zero. Então, você vai trabalhar, a tua renda vai melhorar e tu vai comprar o carro novo. Então, sim, existe essa relação entre quanto mais renda, mais você vai querer comprar. E aí, a partir do momento que você compra, você precisa se adaptar as tuas prestações, os teus gastos mensais com a tua renda. Se você tem uma renda X, você tem que gastar com parcelas, com dívidas, no máximo até 30% da tua renda. Acima disso, já fica preocupante para você honrar as prestações seguintes. Que vai que acontece também, tem os imprevistos, né, no meio do caminho. Questões de saúde, que você precisa tirar dinheiro do bolso para pagar médico, para pagar hospital. Às vezes, a questão de desemprego, sem querer você é pego de surpresa e acaba ficando desempregado. Um gasto que você precisa ter de última hora. Uma viagem que você vai ter que fazer por questões de saúde, de educação, enfim, vou ter que ir a São Paulo, vou ter que ir a uma outra cidade. Se a pessoa não tem isso guardado, como que você vai fazer
pagar essa ou comprar essa passagem, pagar atender essas outras demandas, né? Então, há sim a necessidade de você guardar. Então, que fique claro, a questão de você fazer dívidas não é o problema. O problema é você adaptar as suas dívidas à sua renda. E não comprometer mais do que o necessário. E não comprometer mais. O número mágico que a gente usa é em torno de 30%. Então, a partir do momento que você comprometer mais do que 30%, pagando dívidas com carro, com aluguel, com compra de imóveis, com roupas, isso começa a ficar preocupante, exatamente porque podem aparecer esses imprevistos. Professor, depois que esse perfil todo foi traçado, a gente falou em proposição de ações, né? Então, como é que esse perfil vai se converter nessas propostas para o público-alvo do projeto? Então, a partir do momento que nós identificarmos todos os perfis, né, por meio do projeto de pesquisa, nós temos um projeto de extensão na Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis, que vai colocar em prática essas demandas. Traduzir essas demandas em ações. Que a sociedade precisa. Então, o projeto vai se modelar exatamente conforme cada necessidade de cada família, ou de cada classe social, ou de cada grupo, ou de cada cidade, exatamente para que as pessoas que participarem desse projeto de extensão possam sim entender, melhorar a questão do endividamento, a questão do planejamento orçamentário dentro das nossas famílias, dentro da nossa casa. Então, o projeto exatamente busca captar e assessorar essas famílias para que nós possamos melhorar a nossa forma de gastar e de receber o nosso dinheiro. Porque nós só seremos um país que vai ter sustentabilidade econômica a partir do momento que nós soubermos gastar. Claro, soubermos captar esse dinheiro, essa renda, mas nós soubermos gastar também. Aí sim, nós vamos ter condições de fazer com que a economia brasileira se desenvolva mais. Fazer com que o capital gire com responsabilidade. Exato, acho que essa é a palavra, a responsabilidade. Nós não podemos seguir aos extremos, né? Por exemplo, o Japão tem um problema que as pessoas poupam demais, então o dinheiro não circula, né? Outras nações, vou dar o exemplo de 2014, 2013 no Brasil, como tinha muito dinheiro em circulação, nós gastamos demais. Então não pode ser os extremos, né? Nós precisamos entender com responsabilidade qual é o papel das dívidas, como nós podemos crescer e não ficar inadimplentes. Isso é importante. Especialmente nesse momento, né? Sem dúvida. Nós estamos remando para sair de uma crise econômica. Bom, a gente vai chegando ao fim de mais um Universidade Aberta, mas nós voltamos na próxima semana com outro projeto ou pesquisa realizado aqui na universidade. Por hoje, eu gostaria de agradecer a presença do professor e dizer que ele é sempre muito bem-vindo a compartilhar, né, os segredos da economia comigo e com os nossos telespectadores. Você pode assistir a este e a outros programas no nosso canal do YouTube ou pelo site nextjor.com.br. Na semana que vem, estamos de volta. Até lá!